Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé, não é? Aquele que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Graças a Ele que nós chegamos a mais um dia, mais um fim de semana gracioso, e Ele é bom para nos dar tudo isso. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Dr. Lucas, capítulo 19. Abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no capítulo 19 de Lucas, verso... Vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. Esse texto fala de Zaqueu, um texto que mostra Jesus em busca de Zaqueu, Jesus encontra Zaqueu e Jesus salva Zaqueu. Não é? É um texto rico, é um texto maravilhoso e que nós devemos meditar um pouquinho. Diz assim: entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que coisa linda isso aqui, verso 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio salvar pessoas injustas, pessoas difíceis, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas como Zaqueu, pessoas como eu, pessoas como você, pessoas que não poderia fazer nada para ser encontrado, pessoas sem nenhum mérito diante de Deus, pessoas transgressoras, pessoas dignas da ira de Deus. No entanto, Jesus vem, salva essa pessoa para o reino de Deus. Então Zaqueu, ele é conquistado pelo amor de Deus, ele é encontrado por Jesus. Jesus veio e trouxe salvação à casa de Zaqueu, salvação à vida de Zaqueu. Esse é o propósito de Jesus ter vindo ao mundo: salvar o perdido. O perdido não tem uma alternativa própria. O caminho dele é a perdição. E Jesus salva, e Jesus resgata o perdido. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês sobre esse encontro de Jesus com Zaqueu. Esse Zaqueu sendo encontrado por Jesus, sendo conquistado por Jesus, pelo amor de Jesus. Jesus entra em Jericó não aleatoriamente. Ele entra em Jericó com um propósito, e o propósito é buscar e salvar o perdido. O eleito de Deus estava perdido, morto em delitos e pecados.
E aqui nesse texto nós podemos perceber três coisas sobre Zaqueu. Em primeiro lugar, ele, ele era um publicano, ele era o chefe do publicano. Aqui no verso 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Então ele era um chefe dos publicanos. Os publicanos não tinham uma boa reputação diante das pessoas. Eles eram trabalhadores de Roma. Eles cobravam impostos. E por essa razão e por outras, eles não eram bem vistos diante da sociedade. Então Zaqueu era um chefe dos publicanos. Em segundo lugar, Zaqueu era um rico. E talvez essa riqueza de origem duvidosa, né? Por ser um cobrador de impostos, por explorar as pessoas, por roubar as pessoas, e tinha uma riqueza de origem duvidosa. Terceiro, Zaqueu estava perdido, era um homem perdido, aí no verso 10, né? Ele veio buscar, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Esse texto vai nos mostrar três verdades fundamentais em relação a Jesus, Zaqueu. Jesus, Zaqueu. Jesus, Zaqueu. A primeira verdade é que Jesus busca Zaqueu. No verso 1 a 4, Jesus busca Zaqueu. E a gente, quando levanta essa tese de que é Jesus quem busca Zaqueu, é porque Zaqueu não tem condições de buscar Jesus. O homem está morto em delitos e pecados, ele não tem nenhuma condição de buscar o Salvador. Na verdade, é o Salvador quem veio buscar e salvar. Então, Jesus, em busca de Zaqueu, ele entra em Jericó propositalmente. Fazia parte da sua agenda entrar em Jericó. Entra em Jericó. E aqui nós podemos destacar quatro coisas sobre Zaqueu. Nessa questão de Jesus buscando Zaqueu. Nessa questão de Jesus procurando Zaqueu. E encontrando Zaqueu. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que Zaqueu não conhecia Jesus. Aí no verso 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus. Quem era Jesus? Procurava ver quem era Jesus. Então pressupõe que Zaqueu não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Só que a notícia de quem era Jesus já tinha se espalhado por todas aquelas regiões. Jericó já tinha notícia de que quem era Jesus, porque Jesus, antes de chegar em Jericó, ele havia curado um cego de nascença, que nós chamamos aqui na Bíblia, e Lucas diz, o cego de Jericó. Olha o capítulo 18, verso 35. 18:35 diz que aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropetel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus Nazareno. Então veja que a multidão acompanhava, né, Jesus por onde quer que ele passava. Por onde quer que ele ia, a multidão ia atrás de Jesus, seguindo Jesus. E Bartimeu ouviu o tropetel da multidão. E Jesus se aproxima pede para aquele cego: venha, atenta a ele e cura. E essa cura fez com que todos daquela região conhecessem quem era Jesus. Olha o verso 43. Imediatamente tornou a ver e seguia-o e glorificavam a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, Zaqueu não conhecia quem era Jesus, mas a notícia de quem era Jesus já tinha se instalado por toda aquela região, inclusive em Jericó. A segunda coisa é que Zaqueu não conseguiu conhecer Jesus. Aqui no verso 3, ainda no capítulo 19, diz que procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então ele não conhecia e nem conseguiu
ver quem era Jesus. Isso por si só mostra que o homem por si não tem condição de conhecer Deus. Ele está morto em delito de pecado. Ele precisa de que Deus o encontre e não ele. Ele não tem condição. Ele é pequeno demais. Ele está baixo demais. O pecado o atrapalha ao conhecer esse conhecimento de Jesus. Ele precisa que Jesus vá ao encontro dele. Então Zaqueu não conseguiu conhecer Jesus por si só. Terceiro, Zaqueu não desistiu de conhecer Jesus, porque diz no verso 4, então correndo adiante, perceba a pressa dele, né? Correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo. A fim de vê-lo. Ele não desiste. Zaqueu, na verdade, está com sede de conhecer Jesus. Ele não desistiu. Agora a pergunta é, por que Zaqueu não desistiu de conhecer Jesus? Porque não era Zaqueu em busca de Jesus. Era Jesus em busca de Zaqueu. Deus já estava trabalhando no coração desse homem. Deus já estava levando Zaqueu até essa sede, essa fome de Jesus. Por isso que ele não desiste de conhecer Jesus. E, em quarto lugar, Zaqueu acredita que pode conhecer Jesus. Olha o final do verso 4. Porque por ali havia de passar. Ele sobe na árvore acreditando que é possível conhecer Jesus, porque ali ele vai passar, daqui eu vou vê-lo, eu não vou perder essa oportunidade para nada, eu consigo ver ele daqui. Então ele acreditava que Jesus haveria de passar ali. E essa aqui é a primeira verdade, não é? de que esse texto nos revela. Jesus em busca de Zaqueu. E Zaqueu, um interesse muito grande de conhecer quem é Jesus, ele não consegue conhecer Jesus, ele não desiste de conhecer Jesus, ele acredita de conhecer Jesus. Sobe, vai na primeira tentativa, a multidão não permite ele conhecer Jesus, ele sobe numa árvore, primeira tentativa não deu certo, segunda tentativa deu certo, porque o Salvador o encontra. A segunda verdade desse texto é que Jesus é o amigo de Zaqueu. É o amigo que ele não tinha. É o amigo que encontrei. Aí no verso 5 a 7 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospeda com um homem pecador. Então Zaqueu foi encontrado agora. Jesus o encontra e agora Jesus se faz do amigo de Zaqueu. E agora, três coisas nós podemos destacar. Primeiro, Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Se Zaqueu não conhecia Jesus, Jesus o conhecia e muito bem. O conhecia pelo nome. Mas a palavra diz, em João capítulo 10, verso 3, que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então Jesus chega naquele lugar e de imediato olha para Zaqueu. Vê um Zaqueu pecador, um Zaqueu perdido, um Zaqueu indigno, um Zaqueu que não tem amigo, um Zaqueu que não tem dignidade, um Zaqueu que não tem princípio, e diz para ele: hoje convém ficar na tua casa. Eu vim salvar o perdido. Então, o primeiro destaque aqui é Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Jesus te conhece, meu irmão, pelo seu nome. Ele sabe quem é você. E quando ele vai em busca do perdido, ele encontra o perdido. Ele encontra você, encontra a mim, encontra a nós, porque Jesus é o nosso Salvador. Segundo lugar, Jesus fez um convite a Zaqueu
para se hospedar em sua casa. Veja que há um trocadilho. Em vez de Zaqueu convidar Jesus para ir à sua casa, é Jesus que o convida a ir à sua casa. É Jesus que o convida a ir à sua casa. Está aí no verso 5, né? Está aí no verso 5. Ele diz assim: pois me convém ficar em tua casa. Agora, esse convite de Jesus a estar na casa de Zaqueu trouxe duplo resultado. Duplo resultado. O primeiro resultado foi a alegria de Zaqueu com o Salvador na sua casa. Diz aí no verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quem recebe a salvação, recebe a alegria, recebe o gozo, recebe o regozijo. E a salvação é uma alegria completa, é uma alegria que ninguém pode tirar daquele que é salvo pela graça do Salvador Jesus Cristo. Então perceba que o fato de Jesus estar na casa de Zaqueu trouxe para aquela casa alegria. Esse foi o primeiro resultado do convite de Jesus. O segundo resultado foi a murmuração do povo de Jericó. Olha o verso 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara, que Jesus se hospedara com um homem pecador. E aqui está os moralistas, né? Aqui está aquelas pessoas que não precisam de graça, não precisam do Salvador. Porque as pessoas olhavam para Zaqueu como um homem indigno, como um homem que não tinha nenhuma esperança, um homem que não era merecedor da salvação. Mas Jesus veio buscar justamente o perdido. Jesus veio salvar justamente o pecador, justamente aqueles que precisam da salvação. Porque, em outras palavras aqui da Bíblia, nós vamos ver que o doente é que precisa da cura. Os sãos não. Os sãos não precisam. Essas pessoas aqui de Jericó se achavam os sãs, os salvos, os sadios. Zaqueu era o pecador. E era esse que Jesus veio buscar e salvar. Agora, esse texto também nos revela, irmãos, algumas coisas que Zaqueu não tinha e passou a ter. Primeiro, Zaqueu era rico, mas não tinha alegria. E passou a ter alegria quando Jesus veio para a sua casa. Quando Jesus vem para nossas vidas, aquilo que nós não tínhamos, passamos a ter. Aquilo que nós necessitávamos, nós passamos a ter pela graça dele. Zaqueu não tinha alegria, ele passou a ter. Segunda coisa é que Zaqueu era um homem rico, mas não tinha verdade em sua vida. Era um homem de vida duvidosa, como nós também. Antes de Jesus nos salvar pelo poder do Evangelho, quem nós éramos? Não tínhamos verdades. Tínhamos às vezes riqueza, mas uma riqueza de origem duvidosa. E Zaqueu passa a ter alegria, coisa que ele não tinha, e passa a ter verdade, coisa que ele não tinha. Terceiro, Zaqueu era um homem rico, mas não tinha amigo. Aí no verso 7, é claro, os moradores de Jericó não tinham Zaqueu como amigo. Talvez a sua vida pregressa, a sua vida de cobrador de impostos, como maioral dos cobradores de impostos, fez com que Zaqueu tivesse uma vida totalmente vazia, sem amigo. Quarto, Zaqueu era um homem rico, mas não tinha princípio. Aí no verso 8 diz que, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então ele era um homem sem princípio. Ele não tinha
dignidade na vida, assim como não tem todos os homens que estão perdidos sem Jesus. Em quinto lugar, Zaqueu era um homem rico, era um homem próspero, era um homem de muita posse, mas não tinha maior riqueza. Aí no verso 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então ele não tinha maior riqueza, que era a salvação. Salvação é a maior riqueza. Então esse texto mostra três verdades. A primeira é Jesus em busca de Zaqueu. A segunda é Jesus, o amigo de Zaqueu. Terceiro, Jesus salva Zaqueu. Verso 8 a 10 diz que Jesus falou claramente: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, descendente de Abraão, filho da promessa, um eleito, um predestinado para a salvação. E aqui algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Zaqueu está prostrado aos pés de Jesus. Olha o verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Então pressupõe que ele está prostrado aos pés de Jesus, com toda alegria, recebendo a salvação. O perdido foi achado. O filho de Abraão foi encontrado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele está prostrado aos pés de Jesus. Ele está de joelho aos pés de Jesus. Jesus, como Deus Todo-Poderoso, penetra lá no íntimo do coração desse homem. Quando ele ouve a notícia de que Jesus vai para Jericó, ele se interessa a encontrar Jesus, conhecer Jesus. Então ele está prostrado aos pés de Jesus. Ele desce, verso 6, verso 8, ele se prostra aos pés de Jesus. Isso nos chama atenção, porque o homem sem Deus, ele não se preocupa de se ajoelhar diante de ninguém. Ele é duro, ele é turrão. Mas quando Deus o encontra, ele se prostra aos pés do Salvador. Zaqueu está arrependido. Jesus o encontrou. Ele estava perdido e foi achado. A segunda atitude aqui, a segunda coisa que nos chama a atenção é a atitude de Zaqueu. Olha o verso 8. Chamar Jesus de Senhor. Prostrado e disse: Senhor. Chama Jesus de Senhor. Talvez, pela primeira vez, Zaqueu chama alguém de Senhor. Pela primeira vez, Zaqueu dirige essa palavra e não dirige essa palavra de forma à toa, porque Jesus, ele é o Senhor de senhores. Talvez até então o Senhor para Zaqueu fosse o imperador de Roma, mas agora ele encontra o Senhor de senhores. E a terceira coisa que nos chama a atenção é a atitude de Zaqueu de repartir os seus bens. Olha o verso 8. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Perceba, meus irmãos, que Jesus não mandou Zaqueu fazer isso. Ninguém mandou ele repartir seus bens com os pobres. Restituir 4 vezes mais, pior ainda. Então quem mandou? Quem mandou foi o coração arrependido. Quem mandou foi o coração quebrantado. Quem mandou foi um homem salvo pela graça de Deus. Um homem que entendeu literalmente que ele não trouxe nada para esse mundo e é mistério que nada a ele leve. Um homem que entendeu que a felicidade dele, a alegria dele, não se encontra nos bens materiais dessa vida. A atitude nobre de Zaqueu: a metade dos meus bens, Senhor, eu vou dar aos pobres. E se alguma coisa eu defraudei, roubei, eu restituo 4 vezes mais. Isso aqui é evidência cabal que a salvação chegou na vida desse homem. Quando a salvação chega até nós, aquilo que é errado a gente abomina. Aquilo que é errado a gente lança fora, joga fora e vive uma vida reta aos olhos de Deus. Não para ser salvo, mas por ser salvo.
É muito diferente, né? Que não para ser salvo, fazemos boas obras não para ser salvo, mas por ser salvo pela graça de Deus. Porque a salvação não é por boas obras. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas as boas obras não é para a salvação, mas é porque nós somos salvos pela graça. Atitude nobre de Zaqueu. Em terceiro lugar, terceira atitude de Zaqueu aqui é a consciência de Zaqueu, né, irmãos? Uma consciência de arrependimento. Ele está arrependido. Verso 8, ele vai dizer, tenho defraudado, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É uma atitude de arrependimento. Arrependimento é uma palavra técnica, né? Uma palavra que quer dizer a ciência de estar arrependido, a ciência de que está errado, a ciência de que ele não está fazendo a coisa certa. E essa palavra mostra 4 coisas bem idênticas umas das outras. Primeiro, mudança de atitude. Arrependimento é isso, mudar de atitude. Segundo, mudança de mente. Mudar a mente, mudar a atitude, mudar a mente. Em terceiro, abandono ao pecado, aquilo que é errado. Em quarto lugar, retorno ao caminho certo. Então Zaqueu está retornando aqui ao caminho certo. A pergunta é, Zaqueu é salvo pela graça? Diz aí no verso 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele viu a mudança de atitude. Ele viu no coração de Zaqueu mudança de mente, mudança de atitude, a metanoia, o novo nascimento. Ele viu no coração de Zaqueu o retorno ao caminho certo. Por isso que Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Olha isso, está comprovado. Olha a atitude desse homem. Eu não pedi nada para esse homem, mas ele, de coração voluntário, de coração novo, de coração quebrantado, ele está mostrando para todos que a salvação chegou em sua casa. Quando a salvação chega, a mudança logo vista por todos. Porque não dá, irmão, para ser salvo e continuarmos sendo as mesmas pessoas, espiritualmente falando, tendo as mesmas atitudes erradas, os mesmos pensamentos errados, andando nos mesmos caminhos errados. Não dá. Se somos salvos, temos que mudar de atitude, de mente e retornar ao caminho certo, viver o caminho justo do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus encontrou o filho perdido. Só Jesus pode encontrar o filho perdido. Só Jesus pode buscar e encontrar o perdido, o eleito, o predestinado, aquele que foi escolhido por Deus desde a fundação do mundo para a salvação e que está morto em delitos e pecados, que está andando no caminho de trevas. Jesus conhece você, meu irmão, assim como conhecia Zaqueu pelo nome. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhece aqueles que ele escolheu e predestinou. Jesus conhece aqueles que está perdido e que ele veio buscar e salvar, e que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele fez a obra completa. Ele intercedeu lá na cruz por nós. Ele assumiu o nosso lugar para nos salvar. Aquele a quem Jesus veio buscar e salvar, ele salva. Ele encontra e salva. Pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Que essa palavra ela more em nossos corações. Que possamos recebê-la como uma boa palavra de Deus. Que possamos meditar nela. No nome de Jesus. Que possamos frutificarmos para Deus. E que possamos
ser encontrados por Jesus, porque nós não temos condições de encontrá-lo. Só Ele pode nos encontrar, porque Ele está em busca do Filho perdido e nos encontra. E nos encontra. Louvado seja Deus pela sua palavra. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez, por você se inscrever nesse canal, e se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe essa mensagem, essa simples mensagem com outra pessoa, compartilhe com um amigo, um vizinho, compartilhe com um companheiro de trabalho, não importa quem. O importante é que nós levemos essa palavra de salvação, de graça para outras pessoas. Muito obrigado você que se inscreveu nesse canal, porque eu sei que você é um parceiro e que você está divulgando a boa palavra de Deus, porque você pode fazer mais, né? Você pode fazer mais. Deixa o seu comentário, deixa aí o seu like, né? Para que a gente possa prosseguir nessa obra maravilhosa, a obra missionária, a obra da pregação da palavra de Deus. E você que não se inscreveu, se inscreva. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus assim permitir. Nós estamos na dependência dele, se ele se permitir, nós voltaremos no nome de Jesus, trazendo outra reflexão no nome do Senhor e Salvador Jesus. Até a próxima, fiquem todos com Deus.